dias atrás. O cheiro de um mal milenar ainda permanece na ilha deserta. O resto da passagem é manchada por rabiscos de crianças. A verdade, um dia, haverá de prevalecer. O horizonte brilhava com as chamas do grande incêndio que estava varrendo sobre Helência. Edgar e um estranho homem que denotava grande imponência se encontravam numa sala de reunião em Relísia, e nesta ampla sala, aqueles dois se achavam sós. O que eu fiz foi para o bem das suas visões, que devem ser direcionadas para o futuro mais pacífico. Sim, a permissão que você deu para Silvânia foi a mais certa a fazer. Agora a jovem está no seu trajeto certo, e eu lhe agradeço por este ato, Edgar. O que você pode me oferecer é muito mais, se comparado ao que eu fiz. Tudo o que eu quero é colocar ordem e estabelecer um exército inexorável, e a isso você me deu a noção da engenharia genética para que eu criasse soldados perfeitos, e que irá ser superior a qualquer outra. Uma raça elevada que será chamada de Animo. As espécies que não são capazes de evoluírem e se adaptarem ao seu ambiente simplesmente morrem. Edgar estava andando na frente da extensa janela de vidro que dominava a parede atrás de sua mesa. A luz do fogo de Helência criou uma exibição deslumbrante, com os relâmpagos que rugiam alto por toda aquela região. É isso mesmo. Embora existam exemplos de espécies em vias de extinção, devido à seleção natural, poucos casos de verdadeira evolução existem. Que possível razão poderia fazer o desejo de evoluir tão forte e que você estaria disposto a usar em tais métodos cognominados como incertos, Edgar? E o primeiro-ministro lhe respondeu: A razão. Para que pudesse superar a fraqueza, é claro. A espécie humana tem uma fragilidade que torna impossível se evitar guerras. A mesma fraqueza, então, torna-os incapazes de aceitarem a conclusão de algumas guerras. É uma espécie com defeito, onde as pessoas nem sequer podem gerir a sociedade em que vivemos. Se os humanos pensam em alcançarem o futuro, eles devem tornar-se fortes. Eu tenho a capacidade de obter um vislumbre do futuro com esses olhos, e eu aprendi a terrível verdade de que o futuro está fechado para esta espécie. Para proteger o mundo, eu jamais terei vergonha alguma, e nenhuma condenação de ver isso se concretizar, Edgar. Será que é porque os humanos não têm asas, que eles constantemente se esforçam para alcançarem os céus? O estranho de manto observou o horizonte, e disse: Aparentemente ilimitada como a ciência, algumas pessoas foram para o céu a partir de uma torre maciça dedicada à magia. Durante a Era da Criação, uma mulher tinha recebido um livro secreto de um mensageiro celeste. O livro continha informações sobre a criação do universo. Disse que tal livro contém teorias sobre a alquimia e os caminhos do céu. Lendas. E a mitra de Eternia, profeta? Perguntou Edgar. A arma divina não vai restaurar o mundo, no entanto, só por isso não irá criar um futuro. Não foi só o ambiente que está arruinado e perdido. O que deve realmente ser restaurado é autoridade e liderança. Nossa carne envelhecida e danificada não só será reparada, mas sublimada para a vida eterna. Um futuro governado por aqueles que são imortais é absolutamente essencial para este mundo. Edgar, você deve dar testemunho do momento em que a eternidade deixar o reino da fantasia e adentrar a possível e lógica realidade. Ele viu o profeta desvanecer-se, e logo apareceu James, se curvando perante Edgar. Você está disposto a sacrificar tantas vidas? Como você pode machucar as pessoas e ainda viver tão próximos a todos eles? É inevitável que os seres humanos, em virtude de estarem vivos, irão ferir-se uns aos outros, James. Este é um fardo kármico, não podemos e nem temos como escaparmos. Não, você está errado. Quando você sabe o suficiente para perceber que você está machucando os outros, então tudo o que você precisa fazer é apenas se importar o suficiente para parar. A evolução não é sobre o poder. Vicente Lau também disse que os nossos métodos eram insuficientes. Enquanto a memória do planeta existir, qualquer escolha que fizermos acabará por levar ao mesmo lugar. Então Edgar desconversou.
Você sempre gostou do meu filho como fosse o seu, e fico muito agradecido por essa compaixão. No entanto, você não deve esquecer que ele é o meu primeiro artefato para um novo futuro da humanidade. Edgar voltou para o seu coronel. É para um bem maior, é para toda a eternidade, pois os originais são limitados pela memória do planeta. Então nós iremos criar uma nova raça humana, as réplicas, que serão verdadeiramente livres. Os humanos são incapazes de suportar sua própria fragilidade, as almas dos fracos acabam se tornando torcida e feia. Mas as pessoas, o autoconhecimento de como elas são, é um esforço para esconder esta feiura dos outros. Essa é a mortalidade, que através de guias transforma-nos entre o certo e o errado. Eles se isolam em uma sociedade subterrânea, cobrindo-se com armaduras e máscaras. E então uma voz de uma mulher interveio, quando o coronel James se levantou. Você caiu em um estado onde ninguém sequer consegue saber quem você é. Da sua posição de invencibilidade, você balbucia delirante, sem pensar na dor que você pode estar fazendo com os outros. Tão fraco, e ao mesmo tempo, tão repugnante. Ela cruzou os braços. Criaturas como você temem tudo que é bom e justo. Você evita aqueles que defendem essas virtudes. As almas dos fracos não podem sequer lidar com sua própria fragilidade. Tornar-se um adulto não é apenas envelhecer e se acovardar. Se você realmente se considera adulto, você deveria ter vergonha de suas ações contra o caminho da retidão. Você cria nada, e você nada herda. Criaturas fracas não podem construir o futuro de Avalon, general. Após aquela sensual mulher rir do primeiro-ministro, ela se pronunciou novamente. Você diz que as criaturas fracas não podem construir o futuro. Então, deixe-me perguntar isso: quem está por trás de uma democracia representativa? Isso mesmo, é o público. Agora, apenas que tipo é esse público do qual estamos falando? Edgar voltou a olhar para o horizonte, enquanto o coronel James permanecia calado. Ah, você não pode responder a isso, pode? Afinal, o público é uma entidade composta de pessoas que desistiram da sua individualidade. Elas são criaturas que têm caído em um estado onde ninguém sequer sabe quem são, apenas como você disse. Assim, o público não é diferente do Conselho Superior. Você está sugerindo que nós deixemos o futuro do mundo nas mãos de tais criaturas fracas. Não me faça rir. Não há nada tão fraco e repugnante quanto o público. São covardes que estão ansiosos para se esconderem dentro da ambiguidade das massas, tudo a fim de evitar a responsabilidade individual. Eles sediam um governo do povo, e ainda quando tensionam obtê-lo, evitam as responsabilidades e abandonarem os seus papéis. Edgar já estava impaciente. Portanto, qualquer nova raça que vir a se rebelar será tão insignificante quanto as já existentes. Este é o governo que deseja, então por que não participar dele? Foi seu coração fraco que levou a democracia representativa do mundo. A democracia pós-guerra foi morta e dissolvida pelo próprio povo. Quando um regime político se enfraquece, cidades e instituições públicas, naturalmente, param de trabalhar de modo régio. No entanto, apesar disso, você ainda persiste em manter inalterados os seus ideais. Responda-me, Edgar. Eu ainda quero deixar o futuro de Avalon para um novo povo. Se as pessoas são fracas, então vão ter de se tornarem fortes quando o futuro advier. Vida não seria nada se não fosse por seu potencial para ter alguma chance de vir a crescer mais forte. Então é necessário que haja algo que os faça evoluírem. Aqueles no poder estão corrompidos por esse mesmo poder, e como eles exercem tal poder, sucumbem aos prazeres da opressão e tornam-se incapazes de tomarem decisões mais justas e mais sábias, ou até mesmo mais construtivas. Como sempre dissemos, o militar deve ser regulado por representantes civis. Isso quer dizer que nosso consenso, afinal, prevalece sobre o de todos. Mas o que nos aguardava ao final da guerra? As limitações da democracia, em outras palavras, a derrota. Ela encostou-se à parede, cruzando os braços, enquanto a luz dos relâmpagos iluminava o recinto. O conceito de democracia representativa é por demais dúbio e até falho. O público é ignorante e tolo.
Eles não podem defender seus ideais, não podem entender o que é um governo. Na verdade, ao abri-lo para as massas, a qualidade do governo diminui, e até mesmo os mais simples problemas de adotarem qualquer sistema, levam uma quantidade enorme de tempo para resolver. A ideia de um governo democrático pelo povo é nada mais do que uma fantasia desatualizada, Edgar. Para o futuro de Avalon, a orientação de seus líderes é tudo que importa. Nós somos os verdadeiros líderes. Somente através de nós pode haver um futuro para este mundo. Mas nosso tempo me parece tão pequeno. Onde está a tecnologia que nos dará a pretensa eternidade? A eternidade está diante de nós, no futuro da genética. Líderes fortes e superiores são necessários a fim de trazer um futuro seguro para Avalon. Isto requer que evoluamos de maneira imprescindível. É irônico que a nanotecnologia agora seja a porta aberta e o caminho para o nosso futuro. Nós não conseguimos produzir em massa super soldados, mas os dados dos experimentos têm nos mostrado como ser útil. Certamente que aqueles sacrificados durante tais experimentos estão no momento descansando em paz, sabendo que suas mortes não foram em vão. Ela voltou para Edgar, explicando. Mais pessoas irão ser esmagadas pelos seus ideais. Conhecimento pode ser um guia ou um obstáculo, dependendo de como você lida com isso. Conhecimento verdadeiro tem poder quando é necessário. Às vezes, porém, é mais importante agir na intuição. Muito conhecimento pode cegar o espectador. Nunca há um momento que possa ser esquecido. É como você diz, assumo total responsabilidade por não gerenciar corretamente os militares. Para espiar esta vergonha, vou implantar minha força pessoal em outro lugar. Você pode esperar boas notícias em um futuro próximo. Ao ouvir aquilo, o coronel James se sobressaltou. General, tome cuidado em como você se dirige ao primeiro-ministro. Só estou nesta nação para unicamente observar as ingênuas almas desta nação, que é a minha antiga casa do passado. Malditos fantasmas. Pensou Edgar, com ódio do seu próprio soldado. O que você procura como convicção para levar a cabo? A única convicção que perfura meu coração é criar um futuro melhor para Avalon. O futuro de Avalon é o nosso futuro também. Nos mostre o futuro que está refletido em seus olhos, Edgar. Ela se afastou, e o coronel James, como sempre, ficou confuso por Edgar sempre ter clemência aos atos da General Bess.